namorar, confiar, se entregar, para muitas pessoas, esses passos podem parecer mais difíceis do que imaginamos. O medo de se relacionar é uma realidade que afeta homens e mulheres de diferentes idades e pode ter origem em experiências marcantes do passado. Hoje, na pausa do café, vamos descobrir como reconhecer esse medo e o que fazer para que ele não impeça você de viver novas histórias. E a gente recebe a psicóloga Solange Guastaferro nesta quinta-feira para falar sobre esse assunto. Doutora Solange, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Bruno, doutor. Bom dia, Maísa. Um cafezinho para lhe esquentar. Nesse dia chuvosinho. Nesse tempo. Pois é, muita gente tem medo, né, de se relacionar, não é? A gente pensa que não, mas existem muitas pessoas com medo de se relacionar. E como é que a gente pode identificar, Sol, esse tipo de medo de se relacionar que vai além da cautela e se torna de fato um bloqueio emocional? Então, a gente começa a perceber que a pessoa não cria vínculos, né? Assim, ela até quer se relacionar, ela até que deseja, porém ela tem um medo emocional, ela tem uma dificuldade emocional, uma insegurança emocional que acaba não criando essa vinculação, esse relacionamento. Então a gente precisa entender que não é uma fraqueza, é uma forma de pessoas evitar a dor, né, na verdade. Então esse medo muitas vezes é o medo de sofrer, é o medo de não ser correspondida, então evita o vínculo mais sério, né? Até quer, mas não vai, não progride, né, o relacionamento. Isso pode ser provocado por traumas passados ou até desenvolvido sem ter esses episódios, doutora? Então, muitas vezes o que acontece é que a pessoa tem aí uma história de vida onde houve um abandono emocional ou então relacionamentos anteriores em que houve traições, houve dor. Então, assim, e às vezes, muitas vezes, vem lá da infância, né? De ter visto relacionamentos difíceis, dolorosos na infância com os pais, ou os avós, ou conhecidos. E aí, o que o cérebro faz? Ele se protege, ele quer se proteger para não enfrentar essa dor. Então, o que é a proteção para o cérebro? É evitar o relacionamento, né? Um contato mais íntimo e emocional. Porque teve traumas lá atrás, ou, como eu disse, traições, ou então esses modelos de relacionamento de pais, de amigos, de tios, modelos muito dolorosos, que trouxeram muita dor para as pessoas que a gente acaba entendendo como vínculo, né? Sol, existe também alguma idade específica em que esse medo de se relacionar se torna mais comum? Eu percebo que assim, na adolescência é mais comum a gente se relacionar. Mas assim, é uma coisa mais superficial. Quando você entra na idade adulta, onde você começa a perceber que é necessário esse vínculo tal, e que você percebe que você tem esse medo, é na idade mais adulta, que a gente diria após 20 e poucos anos, 23 anos, e aquela pessoa fala que não quer se relacionar com ninguém, que não quer se envolver com ninguém, né? Então a gente começa a perceber que é numa idade mais adulta, né? Que a gente percebe que aparece já esse medo. E, doutora, então, quando você identifica que tem esse medo, o que a pessoa precisa fazer para superá-lo, para evitar que esses relacionamentos não se percam, né? Até para investir um pouco mais, para ter mais coragem, tem alguma forma de superá-los? Então, a gente precisa entender que a pessoa precisa de autoconhecimento, né? Quando a gente conhece a nossa própria história, quando a gente conhece as nossas próprias emoções, a gente tem condições de ressignificar esse medo, essa dificuldade e essa não querer se envolver, não é? Então, com autoconhecimento, se envolver numa terapia, procurar a razão disso, né? Eu falo na terapia que não é a coisa em si,
é o si da coisa, não é o medo em si, mas o si da coisa. Por que esse medo? Da onde vem esse medo, né? A pessoa quer se relacionar, né? Todos nós queremos nos relacionar, então todo mundo vive, o ser humano não vive só, né? Então ele precisa, né, criar esses vínculos. E muitas vezes a pessoa realmente tem dificuldade emocional, medo emocional. E o cérebro se protegeu para que ela não se sentir vulnerável, não sentir a dor. Então, com certeza, esse medo aparece muitas vezes como ansiedade, entendeu? E muitas vezes as pessoas se ligam em pessoas não disponíveis emocionalmente, né? Não sei se vocês já conheceram alguém que sempre arruma um namorado ou é noivo, ou é casado, né? E vice-versa, né? Porque geralmente é para não se envolver mesmo, né? Aquela pessoa está indisponível emocionalmente, porque já tem um outro relacionamento, né? E para quem então tem esse medo de se relacionar, qual é o primeiro passo para superar essa barreira e voltar a confiar? Então, acho que o primeiro passo é entender que é alguma coisa com ela, porque às vezes a gente quer culpar o outro, né? Se afasta por culpa, mas não é. Às vezes é você que precisa de autoajuda, é preciso se conhecer melhor, é preciso conhecer sua história, né? Ver que a gente às vezes está repetindo padrões, né? A gente muitas vezes repete padrões dos nossos pais, dos nossos avós. Será que eu estou fazendo isso, né? Então é só o autoconhecimento que vai trazer à tona para você entender e se permitir também. Muitas vezes é uma questão de autoestima também, de não se sentir suficiente, não se sentir atraente, madura o suficiente para atrair e ficar com aquela pessoa. Então, muitas vezes precisa se cuidar, né? Cuidar de você, cuidar da sua própria história, para que você não repita os padrões e não se isole de ter um relacionamento seguro e saudável, né? É importante saber de tudo isso. Tem algum sinal específico, doutora, de quem se relaciona com esse medo que ele apresenta dentro do relacionamento? Então, a pessoa evita sair, né? Não tem um convívio social, evita não receber convites, vai se isolando, ou então termina um relacionamento sem nada, sem porquê, sem nenhum motivo, né? E muitas vezes esses são os sinais que a gente percebe que aquela pessoa, na verdade, está com medo de se relacionar. Ou então aquela velha história, homem não presta, mulher não presta, ninguém presta. Não é bem assim, né? Assim, tem sempre alguém, né, disponível, atraente e tudo, mas aí quando a gente encontra essa pessoa que fala que ninguém presta, homem não presta, mulher não presta e acaba não quero me envolver com ninguém e tal, aí está o sinal que ela está precisando de ajuda para ressignificar esse medo de se relacionar, não é? Sol, para a gente poder finalizar também nessa era digital, né, com tantos relacionamentos rasos, às vezes momentâneos também, e essa busca em aplicativos, enfim, até mesmo nas plataformas digitais, né, como Instagram, enfim, qual o conselho que você pode dar para a gente encerrar para essas pessoas que buscam então esse amor e que têm ainda esse receio de se relacionar? Então, esse medo não é fraqueza, né? A gente precisa entender que esse medo não é uma fraqueza, é uma dificuldade realmente emocional e que você precisa procurar ajuda, precisa se entender, precisa se ressignificar para realmente conquistar aí um relacionamento saudável, seguro, porque o relacionamento só é bom quando ele é saudável para os dois lados, né? Então, isso não vai significar que você é fraco, que você é insuficiente. É procurar ajuda para ressignificar tudo isso e ter um relacionamento saudável e comprometedor, né? Assim, se comprometer com a outra pessoa, não é? Perfeito, doutora. E temos um comentário aqui, ó, Eliomar Gomes, ele falando: amar é perigoso demais e viver também é perigoso. O que é que você diz sobre isso, Sol? Eu sempre digo para os meus pacientes, porque assim, viver não é difícil, gente. Viver é fácil. A gente come, a gente bebe, a gente vai no banheiro, a gente tem as nossas necessidades físicas atendidas e tudo bem, tá tudo certo. O viver difícil, que eu acho, é conviver com as pessoas. Esse é o maior desafio da humanidade, é a convivência. Então, viver não é difícil, é fácil. Agora, quando você aprende a conviver com si mesmo
e a conviver de forma saudável com você, entender suas vulnerabilidades, seus defeitos, suas precariedades e as suas qualidades, certamente você vai conviver melhor com as pessoas, né? E acaba entendendo. O difícil é você criar expectativas da pessoa, né? Quando você cria expectativa, aí é ruim, né? Não vai dar bom. Então, fala para ele que, falando para ele, né, diretamente para ele, Eliomar, que viver não é difícil, não, né? Tirar esse peso todo, doutora. Muito obrigado pela participação, uma ótima semana para a senhora. Para vocês também, bom feriado, até semana que vem, bom feriado para todo mundo e até quinta, se Deus quiser. Tchau! Tchau!